A única certeza que nós temos com relação ao day trade e o trader como um geral é que o dia de stop existe. Mas a diferença que um profissional e um amador têm é como eles lidam com esse dia. Eu acredito que a grande maioria aqui já passou por experiências bem ruins, talvez dias de fúrias. Se você não, parabéns, não, eu acho que você faz parte da exceção. Mas a questão de você entregar, às vezes, por exemplo, uma semana inteira por conta de um dia ruim, chega a ser uma burrice. Quando você termina o dia, bota a sua cabeça no travesseiro, você pensa, poxa, que besteira que eu fiz. E eu queria falar com vocês justamente a respeito disso. Eu acredito que nem sempre a gente vai ter que culpar o nosso operacional. Às vezes o nosso operacional vai estar bem, mas a gente às vezes não consegue conduzir o plano como a gente gostaria. Mas o principal é saber perder aqui dentro do mercado. Se você quer dar frutos dentro do mercado, se você quer continuar dentro do mercado, a primeira coisa que você tem que saber é perder. Então, se você tem uma probabilidade, você trabalha em cima de uma probabilidade de acerto, eu tenho uma probabilidade de 50%, digamos assim, de acerto dentro de uma entrada, isso eu estou botando de uma probabilidade a partir de 50%, porque a gente sabe que se eu entrar na frente de um gráfico e fechar os meus olhos, comprar ou vender, eu tenho 50% de chance desse resultado dar certo, beleza? Até aí tudo bem. Mas a partir do momento onde eu entro com o meu emocional atribuído a isso, aí essa porcentagem pode mudar. Se eu tenho um emocional calibrado para um trader vencedor, a probabilidade de sair positivo no final de uma operação aumenta muito. Se eu tenho um emocional, pelo contrário, traumatizado, um emocional já sofrido dentro do mercado, a probabilidade desse trader, que tinha uma grande chance muitas vezes de ser um trader vencedor e sair negativo, é muito grande. Mas nem sempre a gente consegue controlar os nossos emocionais. E hoje, por exemplo, foi um exemplo que aconteceu comigo, no qual eu comecei tomando um stop, certo? Comecei tomando um stop no dólar, eu acredito que o dólar vai cair, eu tinha feito os meus estudos anteriores e tudo indicava que o dólar ia cair. Então ele me deu um padrãozinho de venda. E nesse momento eu tomei minha posição com o stop lá técnico e eu tomei meu stop. Aí a partir do momento que eu vi que ele não ia continuar esse movimento de baixa e ele ia retomar a alta, e ele estava trabalhando dentro de um range, eu pensei, poxa, agora ele vai lá buscar a máxima e tem um espaçozinho, um alvo pendente lá um pouco acima disso. Então, acreditando nisso, eu pensei, não, vou entrar numa compra, certo? Porém, por ter trago viés de baixa, eu não acreditei que o movimento ia continuar. Consequentemente, eu não consegui desenvolver o trade e o mercado ali ele meio que deu uma travada, então eu acabei tomando alguns stops curtos, coisa que eu já relatei para vocês. Mas a questão não é essa. Hoje eu cometi erros operacionais, e isso fez com que o meu desempenho dentro do mercado se tornasse um dia negativo, um dia de stop, coisa que é normal. Eu acredito que grandes traders profissionais, por exemplo, esses que já estão mais consolidados dentro do mercado, seja o Storm, seja o André, seja o Palex, seja lá quem for, ou até você mesmo que já está dentro do mercado já tem um tempo e você já tem uma certa consistência dentro do mercado, você comete erros operacionais, e hoje foi o meu caso. Mas o que difere, por exemplo, um trader profissional de um trader amador é que quando ele comete os erros operacionais dele, ele sabe a hora de parar. Entende? E se você não sabe a hora de parar, mas você tem que ter uma noção de onde parar. Por exemplo, se eu ganho em média de R$200, isso aqui é só uma comparação, R$200 por operação por dia, mais ou menos, eu não posso perder mais de R$200 por dia. Então, se você tem essa média, normalmente quando eu ganho, sei lá, 500 pontos no índice, 20 pontos no dólar, então meu stop nunca pode ser maior do que isso. Então você começa a criar esse teto, digamos assim, eu só posso perder até aqui, porque eu sei que dificilmente eu ganho mais do que isso, eu nunca ganhei mais do que isso. Então foi mais ou menos isso que eu fiz, eu criei um teto no qual eu posso perder. Por exemplo, normalmente meus ganhos em dia estão em média 250 pontos no índice, por exemplo, então eu não posso perder mais do que 250 pontos. Hoje eu acabei ficando insistindo, eu tinha margem e eu fiz algumas operações besta, mas quando bateu lá meu limite eu travei a minha plataforma, né? Minha plataforma automaticamente ficou travada. E isso me faz tirar um peso na consciência de que nem todo dia eu vou conseguir operar bem, mas a única certeza que eu tenho é que no dia que eu perder, no dia que eu não tiver legal, eu vou perder no máximo isso. E eu acredito que se você fizer isso, começar a colocar isso em prática e deixar o orgulho um pouco de lado, de querer recuperar, você vai muitas vezes se libertar de um gain muito grande.
de um loss, na verdade, muito grande. Ontem, por exemplo, o índice, para quem opera o índice, ele estava consolidado. Então ele estava de uma região muito forte ali, mostrando todo momento, vai começar um padrão de alta, e ele era frustrado, vai começar um padrão de baixa, e ele era frustrado, e assim ele não conseguia desenvolver, ele não conseguia sair do canto. Consequentemente, a sardinhada, as pessoas físicas todas ali, a grande maioria acabou sendo triturada dentro daquele ambiente. E às vezes, por exemplo, a pessoa tem até um limite de perda, digamos assim, tem um limite de 300 pontos por dia, mas esse limite ele não foi respeitado e consequentemente esse limite de 300 pontos passou para 600, 900, 1000. Isso é individual, tem muitas pessoas que abrem a mão de tudo que ganhou por conta de um único dia. E eu acho que quando a gente entende isso, que o dia de stop ele está na vida de um trader, ele está na vida de um operador, muita coisa muda, porque a gente sempre vem para o mercado, obviamente, a gente vem sempre para o mercado com o intuito de ganhar, claro, senão a gente não operava. Mas quando a gente vem para o mercado com o intuito de, pensando da seguinte maneira, hoje pode ser o dia que eu perdo. Então, se eu perder hoje, eu sei que eu vou perder até aqui. A partir daí eu não quero fazer mais absolutamente nada. Então a gente tem que procurar maneiras de nos ocupar durante esse vazio, principalmente quando você é operado dentro da parte, você é estopado no início do dia. Por exemplo, hoje eu fui estopado no início da manhã, né? E tipo assim, não no início assim do pregão, mas tipo com menos de uma hora ali, uma hora depois do pregão ali, 1 hora e pouco eu fui estopado. Aí você fica muito ocioso pensando, poxa, agora o que é que eu vou fazer? Então é nesses momentos que eu acredito que você tem que ocupar sua mente da seguinte maneira. Se você não quer botar trava na sua plataforma, obviamente, mas entender o seguinte, procurar outras coisas que você possa fazer que você sinta prazer nesse meio período que você não vai estar mais operando, e fazer com que seu dia se torne produtivo e não ficar só dependendo aqui dentro do day trade, como eu já tive de ficar. Por exemplo, muitas vezes, isso eu já relatei em algum dos meus vídeos, que eu entrava no mercado, o mercado abria às 9, umas 7h30, às vezes 7 horas da manhã eu já estava com a minha plataforma ligada, fazendo as minhas marcações, estudos, e saía 6 horas da noite, 6h30 da noite. Quantas vezes eu fiquei quase até o horário de leilão do final do dia para tentar recuperar os loss que eu fiquei carregando durante o dia inteiro. E isso é altamente cansativo. Só quem passou por isso sabe o quanto é cansativo, o quanto exige da nossa mente. E no outro dia, quando a gente vai operar, muitas vezes a gente está carregando o loss do dia anterior, loss esse que passou muito mais do que a gente é acostumado a tomar. A gente vai operar com a cabeça quente, consequentemente a gente não consegue desenvolver dentro do mercado. E mais um ciclo começa. Aí eu vou começar a entrar às 7 da manhã e vou sair às 6, 7 da manhã às 6. Então você não consegue ter um descanso. O mercado, hoje eu entendo que muitas pessoas vêm para cá com o intuito, e eu fui um exemplo, que veio com o intuito de fazer disso aqui a sua principal fonte de renda. Quando na verdade a gente tem que buscar uma renda extra aqui, na verdade. Vamos supor, se você trabalha com alguma outra coisa, veja o mercado como, por exemplo, o mercado é um exemplo, certo? O mercado, eu vou falar de valores, mas veja isso de acordo com o seu padrão, obviamente. Mas vamos botar um exemplo de R$250, 250 pontos no índice, que é o equivalente a R$50 com um contrato. Então, se você começou agora, se baseia isso, e se você tem mais tempo e tem mais bala na agulha para estar trabalhando, você use essa medida também, proporcional a você, obviamente. Então, vamos supor, eu tenho um trabalho, eu ganho um salário mínimo, mas se eu ganhar R$50 durante 5 é R$250 por semana. Então R$250 por semana vezes 4 no mês, eu tenho R$1.000. Então se você tem uma renda extra de R$1.000 a mais no final do mês, se você ganha um salário mínimo, é uma baita renda extra. Então se você, vamos supor, eu ganho 10 mil e eu consigo botar mais R$1.000, 10 mil no seu trabalho habitual, e se eu consigo botar R$1.000, R$2.000 a mais, é um excelente dinheiro, é um dinheiro que você não contava no seu trabalho, entende? Quando a gente começa a trabalhar da seguinte maneira, a gente começa a evoluir, a gente tenta sempre o máximo proteger o que a gente já ganhou. Então, como eu já falei algumas vezes, o fato de ter ganhado dinheiro no mercado, o fato de ter feito uma gordura extra dentro do mercado, não nos dá o direito de perder dinheiro.
Então a gente tem que saber ganhar e principalmente saber perder. Eu acho que essa é a grande filosofia de um trader. Então se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui se você já passou por alguma situação desse tipo. Fique com Deus, valeu, falou, fui!